Então, antes das boas-vindas, que a Daniela Garcia vai nos dar a honra aqui dessa fala, a Tamara tem um vídeo aqui para passar rapidinho para a gente iniciar esse momento maravilhoso e também já antecipo aqui o agradecimento a todos vocês por estarem aqui. Estão conseguindo ver minha tela? Sim, né? Sim. Certo. Sensibilizar líderes e a comunidade. Vamos sensibilizar líderes e a comunidade para a importância de ações conscientes e sustentáveis em nossa sociedade e planeta. Pessoas, sustentabilidade ambiental e planejamento de cidades resilientes e negócios conscientes e terá um impacto direto nas ações emergenciais frente à catástrofe climática do Rio Grande do Sul. Use o QR Code e se inscreva agora. Realização: Capitalismo Consciente. Filiais integradas. Apoio RBS. Muito bem. Dani, se quiser fazer Claro. as nossas honras, seja muito bem-vinda. Então vamos lá. Muito bem-vindos, boa noite a todos e todas. É uma satisfação enorme tê-los aqui. Eu gostaria de começar agradecendo a liderança da filial do Rio Grande do Sul, que de pronto decidiu fazer esse evento. E mais do que isso, conseguiu engajar todas as pessoas que estão no entorno dessa filial e também o colegiado de todas as 8 outras filiais do capitalismo consciente pelo Brasil que estão aqui presentes nas figuras dos seus líderes, colíderes e voluntários. Hoje nós somamos um ecossistema de 214 pessoas que juntas trabalham para a expansão do conceito de capitalismo consciente ao redor do Brasil e também aproximam empresas e empresários que têm essa visão de capitalismo consciente nas suas estratégias e na sua gestão de todos os dias. A todas essas pessoas que voluntariamente estão conosco, os nossos agradecimentos de coração, né, os nossos abraços abertos para toda e qualquer iniciativa que vocês venham a ter. Também gostaria de agradecer aos speakers antecipadamente, a todos aqueles que serão apresentados, que estarão aqui participando desse evento e que juntos colaboram para que a gente tenha um olhar diferenciado para tudo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que no primeiro momento é absolutamente emergencial e deve ser acolhido, assim como todos os momentos em que nós estivemos olhando para as empresas, para as pessoas e para o nosso ecossistema e as nossas empresas, né, no Brasil todo, em outros momentos emergenciais, mas que vai passar agora por um segundo momento que exige um olhar de acolhimento, de acompanhamento e de ajuda. E o compromisso do capitalismo consciente é esse, de olhar para as nossas pessoas, olhar para as nossas empresas e colaborar para que a gente esteja preparado para acolher todos e todas, para que a gente esteja ao lado dos empresários do Rio Grande do Sul, para junto com eles colaborarmos para o desenvolvimento e o redesenvolvimento de todo o ecossistema do empresariado, para que a gente possa seguir sempre no nosso ciclo de longevidade, de prosperidade, para que esse give back, né, da iniciativa privada possa acontecer para a sociedade. Então, muito obrigada a todos que estão aqui, todos que colaboraram, todos que vão participar e também aqueles que estão assistindo. A gente vai deixar a todo momento um número de Pix, um QR Code, para aqueles que quiserem contribuir com essa iniciativa, por favor, possam contribuir e, obviamente, as doações serão levadas, né, a instituições específicas que o Rio Grande do Sul determinou. Depois a gente faz a transparência e a prestação de contas de tudo aquilo que foi recebido e acolhido. Mais uma vez, muito obrigada, aproveitem o evento, uma grande satisfação tê-los todos aqui. Boa noite. Agora, a Flávia, quem sabe, pode dar umas boas-vindas também, né? Ela que é representante da filial de Vitória. Então, fico muito feliz aí pela tua presença também. Muito obrigada, boa noite a todos. Uma honra poder estar participando desse momento, nos juntando à filial do Rio Grande do Sul e as demais, para levantar essa questão tão importante quanto a que tem sido ponderada, né, e é que é alvo dessa discussão hoje,
que são as pessoas no centro de tudo, como o coração da transformação, porque, afinal de contas, é através das pessoas mesmo, por meio das pessoas, que a gente consegue fazer qualquer mudança, sejam elas nas organizações, nas cidades, e não é possível ter um negócio consciente, sem líderes conscientes, e estar aqui nesse momento é uma honra para a Filial Vitória. Contem conosco para essa caminhada de reconstrução, né? E um país tão diverso como o Brasil, nós temos aí, antes aqui de começar, nós estávamos falando sobre as temperaturas, né? Totalmente diferentes, enquanto um estado está aí no frio, a gente está aqui em Vitória com 24 graus, e ao dar essas boas-vindas, eu pontuo isso, né? Temos, às vezes, enchente no sul e seca no nordeste, e no norte, por vezes, então, que a gente possa estar de olhos atentos e unidos em prol de encarar esse assunto da sustentabilidade como uma pauta emergente para todos nós. E falando de clima, aproveito para passar para o meu amigo Cícero, que está lá em Cuiabá, num inverno de 38 graus. Cícero, a palavra está com você. Um bom evento a todos. Boa noite a todos. É uma grande honra estar por aqui. Como a colega falou, nós vivemos dilemas hoje climáticos gigantescos. O meu estado, enquanto a gente está envolvido com situações hoje nessa colaboração para o Rio Grande do Sul, nós temos o Pantanal em chamas, que são questões climáticas oriundas de inúmeros desmandos públicos também em função de falta de planejamento, mas de certa forma também estamos aqui brigando por um espaço que melhore essa situação. É uma honra estar por aqui. Nosso estado, em Mato Grosso, é um estado formado 50% por pessoas sulistas. Então, assim, nós estamos em uma jornada grande desde que as enchentes começaram. Então, é um prazer estar com os colegas do Capitalismo Consciente aqui, trabalhando nossa jornada de conscientização, para que a gente possa, de fato, atrair e exemplificar para líderes conscientes. Então, é uma honra estar por aqui. Agradecer o pessoal da RBS que colaborou com a gente também na divulgação do evento, e tivemos a possibilidade de ver uma experiência de que várias filiais integradas, trocando experiências, trocando jobs, foi muito legal. E assim, eu diria que só por si só por essa troca, já valeu a pena esse evento. Então, que a nossa torcida seja para um bom resultado de conteúdo e também de ajuda ao Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Muito bem. Bom, Chamar o Daniel, né, Daniel? bom, queria agradecer a todo mundo que se inscreveu nesse evento, de coração, né? A participação de vocês que está tornando esse momento único e mais do que especial. Agradecer a Dani, né, que representa a matriz aqui, pela urgência que nós tínhamos em realizar esse evento. Né? A dor era latente, ainda é, né? Temos mais de 8.000 pessoas em abrigos ainda, então a dor é presente. Agradeço toda a articulação da Flávia, né, em Vitória, o Cícero, né, em Mato Grosso, por estar nos ajudando a atingir mais dimensões aqui do nosso Brasil, né, junto com a matriz, para trazer mais gente para esse evento. E os palestrantes, né, que vão estar aqui engrandecendo todo o conteúdo que vai ajudar a enriquecer e valer mais ainda a pena, não só por estar ajudando pessoas, mas trazer uma nova consciência para todo mundo aqui no final dessa noite. Obrigado e estendo o patamar. Obrigada, Dani. Obrigada, pessoal. Obrigada a todo mundo pela presença, né? Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Vou apresentar aqui, então, os nossos palestrantes e a nossa mediadora. Bom, uma das primeiras palestrantes que a gente vai ter é a Mariana Clark. A Mariana, ela é consultora, psicóloga especializada em saúde mental, perdas e lutos e acolhimento, humanização e prevenção de adoecimentos em empresas e escolas. É fundadora da Humanizar Consultoria, mentora de saúde mental, Talk to You, colunista do Valor Econômico, Carreira no Divã. Nossa segunda palestrante da noite é a Aline Furmeister, formada em Arquitetura e Urbanismo pela URGS, pós-graduada em Gestão de Projetos pela SPM, CEO da Du Arquitetura Estratégica, empresa com foco em projetos de interiores comerciais e corporativos, e fundadora e CEO da Du 99, um negócio de impacto social que muda o mundo através da ressignificação sustentável de espaços para 99% da população, que desde 2016 já beneficiou mais de 20.000 pessoas.
Nossa terceira, então, palestrante da noite, Dayana Schwember, sócia e cofundadora da Apoena Socioambiental, bióloga dirigente da instituição, que cuida da comunicação em relação com os clientes. Dayana também é socióloga e doutora em Memória Social e Bens Culturais, especialista em SD, entusiasta da educação ambiental e das soluções que envolvam sustentabilidade e da gestão de resíduos e mobilização social. Nosso terceiro palestrante da noite é o Leonardo Comparsa de Oliveira. Ele é engenheiro, sócio-diretor da Anlab, liderou programas estratégicos na área de engenharia, inovação, transformação de negócios, gestão e tecnologia por mais de 25 anos. Nos últimos 10 anos, vem progressivamente desenvolvendo um trabalho de apoio às empresas na estruturação de sua gestão e liderança para que prosperem na complexidade. Nossa mediadora, co-líder da filial aqui do Rio Grande do Sul, é a Liliane Dávila, doutora em processos e manifestações culturais, administradora de empresas, co-líder da filial Rio Grande do Sul do Capitalismo Consciente Brasil, consultora, mentora de carreira de negócios, CEO e fundadora da Inspire Global Group. Ela é apresentadora do programa de TV As Pessoas Inspiram, da Vale TV, possui mais de 23 anos na área de corporativa financeira, de gestão de pessoas e gerenciamento de clientes. Ela é membro do Inova-RS, do IDG e do MOVE, e ela é apaixonada pela vida, viagens e uma eterna aprendiz. Eliane, vou passar a palavra para ti. Muito bem, muito obrigada e a todos, né, que estão aqui com a gente, né, principalmente referenciando aqui o Daniel, né, que está vindo agora que está vindo me ajudar na coliderança aqui do Rio Grande do Sul, né, e também agradecer ao Solon Stal, que também está nos assistindo aqui, um baita parceiro que fundou a filial do Rio Grande do Sul aqui comigo, né, dividiu todos esses perrengues que a gente teve e tantas coisas boas que a gente teve aqui no Rio Grande do Sul, né, então, meu maior carinho para vocês dois, né, já falando aqui um pouquinho sobre a nossa noite, né, eu sempre falo que a gente, quando vem para um evento, né, eu particularmente, né, eu gosto de saber, eu venho com o propósito de conhecer as histórias das pessoas, sabe? Para mim, a minha trajetória profissional sempre me trouxe isso, eu quero conhecer o que cada um está fazendo, né? E a gente, todo mundo sabe, para quem não é do Rio Grande do Sul, né, a gente, aqui no Rio Grande do Sul, desde do final de abril, né, está vivendo, assim, um momento muito distinto, né? Um momento que realmente nos pegou coletivamente, né? Muitas pessoas, perdas humanas se foram, né? Mais de 100, de centenas de pessoas morreram, desabrigados, tivemos impacto nas cidades, né? Muitas cidades aqui praticamente sumiram do mapa, né? Outras ainda estão se reconstruindo, a gente vai ter que mexer um monte de coisa, né? Fora ainda a questão econômica, né? Que é muito forte aqui para os negócios no Rio Grande do Sul. Então, como a Dani e outros comentaram aqui do nosso desejo, né? De trazer um olhar do Rio Grande do Sul para vocês que são de fora também, é muito importante, né? A gente vai precisar muito de vocês ainda por muito tempo, né? A gente tá nesse momento ainda de urgência, né? Mas vai chegar um momento que a gente vai precisar elevar nossa economia, né, e as compras de produtos gaúchos, né, o olhar para os talentos gaúchos vai ser muito diferente, né, vai ser muito importante nesse sentido. E também gostaria de conectar, né, tudo que a gente está fazendo aqui, o Cícero até comentou, né, tem muito a ver com o nosso capitalismo consciente, né? O capitalismo consciente, ele prega muito trabalhar em equipe, trabalhar em colaboração. A nossa filial é muito assim, né? E que bom que as outras filiais elas possam perceber um pouquinho desse nosso desejo, né, de fazer as coisas conjuntas. E para iniciar a nossa conversa, né, para saber um pouquinho dessas histórias tão legais que a gente tem, né, dentro dos speakers, a Mariana é esse olhar de fora. Vocês vão conhecê-la, ela está em São Paulo, né? Ela mora em São Paulo hoje, e ela atua muito com as empresas aqui do Rio Grande do Sul. Enquanto o Leonardo, a Aline e a Dayana, eles são aqui do Rio Grande do Sul, que vão trazer realmente o dia a dia, né? O que passamos e o que vamos passar e o que foi passado, né, nesse período todo, né? E para iniciar, eu queria começar aqui com o Léo, né? Léo, a pergunta ela vai ser estendida para todos os speakers, né? Mas eu queria que tu começasse, né, a falar um pouquinho sobre os principais desafios, né, que você passou na sua empresa, enfim, como pessoa
também cidadã aqui de Porto Alegre, né? Frente às catástrofes, as dificuldades, gostaria de saber assim, quais foram as habilidades que você teve que desenvolver, né? Porque são situações de crise que a gente viveu aqui. Então, eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso, né? Com relação a esse momento. Claro, claro. O maior prazer. E já de saída também, dando uma boa noite a todos, agradecendo aí pelo espaço, pela oportunidade. Bom, evidente que foi uma circunstância completamente inusitada, né? Eu acho que ninguém da nossa geração aqui passou por algo similar, pelo menos quem é aqui de Porto Alegre. Eu tenho uma vaga lembrança das memórias que meus pais, né, que viveram a enchente de 1941, me contaram. Então, a gente, assim, eu acho que o primeiro impacto foi, no fundo, você mergulhou no caos, né? A gente não sabe direito o que vai fazer. Você fica numa situação assim de não acredita muito bem no que está acontecendo, não é possível, né? Aquilo foi se desenrolando. Eu lembro naquela semana, na segunda-feira, eu tinha uma reunião online, assim, e já comentei com o pessoal, disse, olha, está chovendo muito aqui, parece que está tendo algum problema na serra, nas cidades mais, né, no alto da serra. E aquilo foi se desenrolando e piorando ao longo da semana, né? Até que no fim de semana, de fato, chegou aqui em Porto Alegre e nos afetou aqui também. Então, eu acho que teve uma coisa assim da gente lidar com o caos, né? Tu falou um pouco assim das habilidades, então a gente saber conviver nesse momento de caos, né? Ter um pouco de discernimento, assim, né? De não entrar em desespero. A gente buscou logo de imediato, assim, saber como é que estavam as pessoas todas, né? Da nossa empresa, em especial. E, felizmente, ninguém foi diretamente afetado. Nosso escritório ficou submerso, né? Mas as primeiras semanas a gente manteve, os colaboradores todos foram mantidos no quadro, né? Os seus salários preservados, tudo normal. A gente, todos nós nos engajamos, na verdade, no trabalho voluntário. Pois eu fiquei sabendo que é meio normal que 70% desse esforço de emergência venha, de fato, né, da sociedade civil, porque é quem está do lado, né? Quem está diretamente ali vendo a situação. Então, a gente teve assim, uma acolhida muito forte, né, de todo mundo. Então, o início foi isso, né? Foi a gente se dedicar aí a ajudar os demais e depois, gradativamente, a gente foi retomando as nossas atividades, que não ficaram suspensas ali um par de semanas só. E junto a isso, né, Eli, a gente também iniciou um movimento, e aí eu acho que vem uma outra questão de usar algumas habilidades de comunicação, né, de usar os ativos, vamos dizer assim, sociais que a gente tem, né, de rede, etc. e tal, para nos juntarmos com outros empresários, com as associações de bairro, a própria prefeitura, alguns moradores do quarto distrito, que é a região onde a gente fica. O quarto distrito, para quem não conhece, em Porto Alegre, são 6 bairros que ficam, acho que são 6 bairros, não me lembro certo, mas são os bairros que ficam ao longo da orla do Guaíba, né? Que todos eles têm face para o Guaíba ali. Então, foram os que foram afetados pela enchente, e bastante afetados, de fato. Então, nos reunimos com esses empresários, a gente buscou, né, aí vem uma questão de humildade também, de você buscar apoio de quem conhece, né? Então, a gente foi atrás de especialistas, entendem nesse momento. O pessoal recomendou para a gente, olha, as questões emergenciais, né, de salvamento, etc. e tal, já as providências principais já foram tomadas. O que vai vir na sequência agora é uma etapa de limpeza, né? E isso precisa de atenção. Então, se vocês querem começar a fazer alguma coisa, coloquem atenção nisso. E então a gente também sabia assim, onde é que nós estamos, né? Olha, a gente tem esse tanto de recurso aqui, a gente tem o ativo social, né, da nossa rede. O que dá para fazer com isso? A gente não vai conseguir reconstruir o Estado,
mas a gente pode ajudar a fazer uma boa limpeza, né, e rápida do nosso local aqui. Então, aí a gente juntou os empresários com doações, enfim, né, se disponibilizou para a população ali material de rodo, lava-jato, produtos de limpeza, balde, escova e tal, para poder fazer isso, até porque era uma orientação também dos especialistas que tinham nos dito, olha, quanto mais rápido acontecer esta fase, né, de limpeza, isso guarda a estatística mostra, né, em outros casos, que mais rapidamente a população, a comunidade se recupera. Então, fazendo rápido esse processo de limpeza, a gente tem mais chance, né, da comunidade se recuperar. Então, a gente colocou esforço nisso. Né, acho que a gente conseguiu, né, dentro do possível, empregar todo o esforço que a gente tinha. E eu acho que é mais ou menos isso, né? Perfeito, perfeito. Vamos iniciar aqui o nosso bate-papo, mas agradeço, né? E realmente a colaboração, né, gente? Rede e tudo mais, né? Mari, tu que deu assessoria, que tu fez muitos contatos aqui com o pessoal do Rio Grande do Sul, conta pra gente um pouquinho do que tu percebe, né, dos desafios e também das habilidades que foram necessárias, que estão sendo necessárias aqui no Rio Grande do Sul. Obrigada, Eli. Boa noite a todos. Um prazer enorme poder contribuir nesse momento com esse grupo tão especial que é o Grupo do Capitalismo Consciente. A minha atuação, assim como o Leonardo comentou, ela não é de emergência, a minha atuação é dentro das empresas, à medida que a gente recebe esses indivíduos e com essa demanda do que a gente vai fazer com todo esse caldo psíquico e emocional. Então, as primeiras reações psicológicas a um desastre como esse, repentino, inesperado, tão dramático, trazem individualmente uma resposta adaptativa a essa nova realidade, né? Então, quando a gente pensa que vocês aí no Sul, cada um de vocês traz uma bagagem, um repertório, uma estrutura e um modo de funcionamento para se ajustar a essa nova realidade. E, naturalmente, essa adaptação, esse ajustamento, vai contribuir ou vai prejudicar ainda mais essa adaptação a essas primeiras reações psicológicas, né? Então, tem alguém aqui fazendo alguma pergunta? Acho que não. Ah, não, acho que é se puderem colocar no mudo, áudio facilita aberto. Isso. Obrigada. Então, quando a gente pensa nessas questões dos comportamentos, por exemplo, né, as minhas intervenções são dentro dos meus clientes, eu acho que quando a gente pensa na liderança, acredito que existe uma mudança de compreensão no papel da liderança quando a gente pensa nessa questão do cuidado e, sobretudo, na saúde mental, porque eu acho que durante muitos anos o principal atributo da liderança era o próprio líder, que vestia aquela capa de super-homem, de super-mulher, de Mulher Maravilha, que tinha o poder, que tinha o status, que tinha a autoridade, que era o detentor do saber. E o que eu noto nessa minha empreitada de 5 anos para cá, lidando com a dor e com o sofrimento existencial dentro das organizações, é que agora o principal atributo da liderança está nas relações. Então, quando a gente pensa nesses comportamentos de cuidado, e aí, naturalmente, o que nos torna capazes, enquanto líderes, de ajudar no momento de crise, né? De alcançar uma conexão, de alcançar uma presença, uma entrega, e, sobretudo, também para encorajar para que essas pessoas se tornem responsáveis ativamente também sobre aquela dor, né? Então, nós cuidadores, apesar do acolhimento, a dor ela é singular, ela é inédita, a gente sabe disso, mas existe um papel, para além do cuidado, de se responsabilizar, de proteger, de promover bem-estar, através dessas intervenções, quer dizer, trazer um mínimo de segurança e uma tentativa de resgatar alguma previsibilidade, algum controle, algum otimismo, alguma esperança. Mas como é que eu também me protejo? Porque quando a gente pensa nas pessoas que estão aí fisicamente no Sul,
a gente está falando de um duplo luto, que a gente chama, quando o indivíduo, que é o liderado, por exemplo, procura ajuda nesse cuidador principal, mas esse cuidador principal também está em luto. Então, apesar do trauma, apesar do sofrimento, romper muitas vezes a nossa capacidade de reação e a nossa capacidade de se autorregular, a gente tem que tomar muito cuidado com o excesso de disponibilidade emocional e com a tal da fadiga por compaixão, porque o ato de servir, às vezes, a gente sabe que leva a gente para lugares que são limites, especialmente quando a gente pensa no adoecimento mental, quando a gente pensa no burnout, quando a gente pensa na depressão e quando a gente pensa na ansiedade, né? Então, eu acho que além do compromisso, da continência, da disponibilidade emocional e do contorno, e, sobretudo, dessa possibilidade da gente oferecer esses espaços para desligar a ameaça dessas pessoas, como é que esse líder se comporta, como é que esse líder se autopreserva, como é que esse líder se autocuida, sabendo que também tem nesta mesa as suas próprias questões existenciais. Então, para mim, talvez esse seja o grande desafio do ponto de vista de comportamento, para que eu esteja bem e para que eu esteja segura de que eu sou a pessoa melhor e mais adequada para poder fazer, por exemplo, uma intervenção como essa. Maravilha, Mari. É bem isso, assim, né? E a gente, dentro da filial mesmo, com a Tamara e com outros conselheiros que estão aqui, que eu já quero agradecer, estou vendo várias carinhas aqui do Rio Grande do Sul, né? Então, fiquei bem feliz, né? Ficamos bem felizes por ver vocês todos aqui, tá? E aquela coisa da gente ter o sentimento, Mari, de que a gente está fazendo pouco, sabe? Sabe aquela coisa assim, que tem que fazer mais, tem que fazer mais? E isso aconteceu comigo mesmo também, né? E isso é muito... É essa coisa coletiva que a gente está vivendo, né? Então, que casa muito aqui com o que tu tens, com o que tu falou agora, né? Dayana, tu que estás aqui é a minha vizinha de cidade, mora em São Leopoldo, queria que tu contasse um pouquinho sobre os teus desafios aí, as tuas habilidades nesse momento de crise. Obrigada, Eli. Quero agradecer o convite, né? Estou bem feliz aqui em conseguir já, depois de alguns dias, compartilhar, né? Porque foi bem complicado, eu acho que todo mundo também estava num processo de tentar entender o que aconteceu, assim, então agradeço a oportunidade. Quero falar que a Poena Socioambiental é essa empresa formada por mulheres, né? E ainda eu me coloco como bióloga de gente, porque a minha formação inicial sempre foi o trabalho com educação ambiental. Então, onde fica a sede da Poena, né? Onde ficava a sede da Poena é no bairro Feitoria, onde moram os meus pais, onde eu morei por 25 anos, né? Então, essa é uma região que ela é próxima ao Rio dos Sinos, né? Ela tem alguns metros de distância, mas a sede ou a casa dos meus pais nunca tinha sido afetada, porque, de fato, não, ela é muito alta, né? Em relação ao rio. E eu iniciei a minha trajetória, que eu acho que isso é bem interessante, na caminhada da educação ambiental, e eu fui para a área da biologia para trabalhar com as pessoas que moravam em regiões ribeirinhas, né? Como eu morei a vida inteira na feitoria, né, na minha infância, eu acompanhava todos os anos, né, o início de enchente das pessoas que moravam na beira do rio, com invasão, que a gente chamava, né? Então, eu trabalhei em ONG, e a partir dessa ONG, nós criamos projetos de educação ambiental para ajudar as pessoas, para auxiliar, para que elas compreendessem que não era para elas tirar a mata ciliar, né? Porque elas tinham uma importância, enfim, em relação até à enchente. E, a partir disso, nós construímos também uma proposta de coleta seletiva no bairro, orientação de cooperativas. Então, a nossa empresa trabalha com isso, né? Com sustentabilidade, trabalha com as cooperativas de catadores e catadoras, que também foram muito afetados. Então, quando a gente... foi uma coisa, assim, que aconteceu no bairro, e a Tamara pode colocar ali a foto da sede, né? Eu trouxe para exemplificar a situação, né? Então, nunca tinha acontecido, né? De ter uma situação de água, né? Nem próxima à sede. Então, como eu disse, isso era distante, mesmo a sede sendo próxima ao rio, isso nunca foi imaginável, assim, que fosse acontecer. Então, a casa dos meus pais é do outro lado da rua, assim, não aparece aqui porque ela é um pouquinho mais à direita, assim. Mas quando a água começou a subir, né, e a gente não acreditava que a água fosse subir,
de alguma maneira eu tinha saído e ido para casa dos meus pais auxiliar eles a levantar os móveis e as coisas da Poena, assim, a gente já tinha levantado alguma coisa, tirado algumas coisas. Pode tirar, acho que, Tamara. Quando a gente começou com esse processo, principalmente de avisar os vizinhos, né, ali, enfim, foi uma situação que aí eu ouvindo a Mariana, assim, e ouvindo nosso outro palestrante, eu fiquei pensando, mas ninguém está preparado para o caos. Ninguém nunca se preparou para isso. A gente não estava preparado. E olha que eu trabalho com educação ambiental, não vou dizer, assim, né, enfim, de que idade, mas há muitos anos, há mais de 20 anos eu trabalho com educação ambiental. E a gente sempre falou sobre mudanças climáticas, nós sempre falamos, e ultimamente mais, né, do que nunca, falando de todos os relatórios, né, dessa questão climática que vem se agravando, da temperatura do planeta, enfim, mas viver isso, a gente não estava preparado. Então, toda a teoria que eu tinha, né, enfim, de trabalho que a gente faz na Poena em relação às consultorias, nesse momento de viver e ver as pessoas próximas a nós. Então, inicialmente ver a sede, mas assim, a sede, mas depois meus pais, e aí depois a nossa equipe, né, porque 70% da nossa equipe, nós somos 10 mulheres, 7 delas foram atingidas diretamente, né, ou tiveram familiares que perderam quase tudo. Então, assim, como é que tu reconstrói isso e como é que tu mobiliza para voltar ao trabalho? Então, inicialmente, foram dias que nós vivíamos em função de tentar entender, eu acho, né, onde a gente achava um lugar seguro para ficar, e aí tentando localizar essas pessoas para saber onde elas estavam, né? Se elas estavam em local seguro, se elas estavam seguras, se elas estavam em abrigos. E aí, depois que a gente meio que se entendeu onde mais ou menos cada uma estava, nós começamos a perguntar aos nossos clientes. Então, nós também entramos em contato, né? E, claro, alguns deles mais, outros menos, e também fornecedores. E a maioria dos nossos fornecedores também foi atingido. Então, foi uma cadeia, assim, trágica, né? E das cooperativas muito mais, porque como as cooperativas, elas estão em zonas de periferia, né? E a maioria delas são em Canoas. Então, em Canoas, por exemplo, das 8 cooperativas, 4 foram atingidas diretamente e a água passou do telhado do galpão, onde eles não conseguiram retirar os caminhões. Então, assim, como é que tu começa e retorna para o trabalho? Qual é a motivação de voltar ao trabalho? De entender que o nosso trabalho, que a gente trabalha com sustentabilidade, a gente trabalha com educação ambiental, a gente trabalha com educação para a sustentabilidade. Como é que a gente faz uma motivação, né, de início, para que essas pessoas retornem ao trabalho, sendo que a vida delas foi literalmente levada, assim, né, pelas águas, e o trabalho também foi, né, da maioria delas. Então, a gente começou esse processo de mapear, tentar entender inicialmente como a gente poderia contribuir. Então, de algumas frentes nós puxamos em campanhas, outras nós se alinhamos em algumas campanhas, com as nossas colaboradoras perguntamos como a gente poderia auxiliar, fizemos algumas pontes de doação, né? Em relação à sede, nós tivemos também alguns materiais que foram ou levados ou destruídos, enfim. Nós tivemos o apoio da Sicredi, né? Então, o Solon está aqui, da Sicredi Pioneira, que entrou em contato e nos perguntou o que tinha sido molhado, estragado, enfim. Nós recebemos, né, de doação da Sicredi para restabelecer pelo menos o escritório, né? Então, a gente descobriu nessa hora, primeiro, que a gente não está preparado para lidar com caos, e segundo, que realmente acho que essa fala da Mari é muito importante, né? Quando a gente é líder, a gente tem uma ideia de que a gente tem que puxar a frente e dar conta de tudo. E não é possível também quando está dentro do caos, né? Acho que tem esse momento de puxar a máscara, né? E aí depois tentar ajudar as pessoas a sobreviver. Então a gente tentou fazer isso. E eu acho que a Poena tem uma frente, assim, de mulheres que a gente já trabalha um pouco no caos, né? Porque trabalhar com sustentabilidade, enfim, os negócios é um pouco diferenciado, mas trabalhar com as cooperativas já é um eterno trabalhar no caos, assim. A gente brinca que a gente trabalha com redução de danos, né? Sabendo toda a história de vida deles. Então, de alguma maneira, eu acho que a gente conseguiu logo se conectar e saber como é que todo mundo estava e fazer essa conexão com os nossos clientes para também nos oferecer como nós podíamos auxiliar, né? Então, de imediato, a gente começou algumas campanhas. Então, a primeira é com as cooperativas de Porto Alegre, no SOS das unidades de triagem de Porto Alegre. Então, ela também está com aceitando doações. Então, dentro
do Canoas, desculpa, Canoas outro, do Coleta Seletiva Viva Poa, que é um Instagram que nós temos, um projeto que nós temos com as cooperativas de Canoas, nós temos essa chamada, onde nós participamos, e as outras são as próprias cooperativas de Canoas, né? Então, com as cooperativas de Canoas, já que a gente teve toda essa parte de maquinário, caminhão, enfim, Porto Alegre foi mais uma questão também de estrutura, mas eles não têm caminhões, né, tantos caminhões. Mas Canoas, então, nós também fizemos essa parceria com as cooperativas e com outras frentes, né, como Gaia, Aliança Resíduo Zero Brasil e Movimento ODS-RS, e nós fizemos, então, chamamos essa campanha. E aí, acho que depois eu posso falar um pouquinho mais sobre também a nossa frente de empreendedorismo feminino. Então, pensando nas mulheres da cidade de Canoas e região metropolitana e do Vale dos Sinos, nós iniciamos com outras mulheres a partir dessa situação, né, de desastre. Todas nós fomos atingidas indireto, diretamente, assim, familiares, né, muito que perderam tudo. Criamos um laboratório de empreendedorismo feminino sustentável, pensando como esses empreendimentos, a partir dessa retomada, podem pensar e aplicar a sustentabilidade de uma maneira mais prática, enfim, e começando a repensar as atitudes e fazendo uma mobilização aqui na cidade de São Leopoldo. Então, mais ou menos foram essas frentes, assim. Acho que tá maravilhoso. Isso, maravilhoso, e assim, tudo que vocês passaram, né, diretamente impactados, casa impactada, tudo, e ainda assim conseguiram fazer tanto pelo coletivo, né? Acho que é bem bacana, né, tudo que vocês têm feito e que vão fazer ainda, né? Então, agora eu queria falar com a Aline, a nossa última palestrante aqui, também ouvir dela como é que foi esse momento para vocês. Bom, boa noite a todos e a todas. Também agradeço o convite para estar aqui. Eu começo falando que eu não estava aqui quando tudo aconteceu. E por que eu trago isso? Porque é muito difícil de entender o que aconteceu para quem não está aqui. E eu sou daqui. Eu estava fora do país, eu saí de férias dia 20 de abril, então estava tudo maravilhoso, tinha sol, estava tudo funcionando. E eu fiquei 20 dias fora. E começou a acontecer no decorrer da minha viagem, né? E é óbvio que a gente, acompanhando a família, né? Acompanhando o Instagram e tudo mais, começa a ver as notícias, vê que é ruim, que está ficando pior, que está cada vez pior, e daí no início a gente não estava, né? Eu não estava dando muita atenção, eu disse, não, tá, é chuva, ok, já choveu bastante ano passado, alagou um pouquinho a minha sede, né? Vai ser parecido. E eu trago isso porque eu que sou daqui, que tinha as notícias daqui, quando eu cheguei, eu fui muito impactada. Já foi difícil de chegar, porque o aeroporto foi fechado, então para nós foi uma odisseia para conseguir voltar. A gente teve 2 voos de fora do país, para São Paulo cancelados, então para ter uma ideia de como isso impactou, não são só os voos para Porto Alegre, nós tivemos 2 voos que não tinha nada a ver com Porto Alegre, cancelados em função disso tudo, né? E aí chegar aqui e ver é muito diferente, né? Então, eu acho que isso é um ponto para a gente avaliar, assim, né? Nem eu que teria condições, eu consegui imaginar o que era, porque realmente é algo totalmente fora, né? Ninguém nunca viveu isso. E eu já trago isso para um desafio macro. Depois falo um pouco de mim. Para mim, como manter viva a pauta dessa tragédia, que eu acho que é outra coisa, né? A gente não tem dimensão do que é, e depois que isso acontece, baixou a água, a vida voltou ao normal. Não, e vai demorar, né? E eu tenho amigos em São Paulo que às vezes me acionam, como é que estão as coisas aí? Porque aqui já não tem mais tanta notícia, né? Então, como que a gente vai manter essa pauta, vai falar sobre isso sem ser cansativo, sem cansar as pessoas que não estão aqui, né, de ficar batendo nessa tecla, e como que a gente não vai deixar isso ser esquecido, porque tem muita coisa para fazer e eu tenho propriedade para falar, porque eu sou de colocar a mão na massa, né? Então, para explicar, assim, a minha sede, que é vizinha do Léo, nós somos vizinhos, nós fomos impactados com 2,10 metros de água. Então, perdemos a nossa sede e nós temos um depósito onde a gente recebe doações, né? O meu negócio de impacto social é fazer reconstruções e transformações
em instituições, espaços sociais. Esse é o nosso negócio, né? Então a gente sabe reconstruir e a gente recebe todas essas doações, toda a sobra da produção industrial, de loja, doações de pessoa física, no nosso depósito que foi completamente alagado até o teto, foi até em cima, até o limite, e nós perdemos absolutamente tudo que tinha lá. Então o nosso desafio foi encontrar um outro lugar para armazenar as doações que a gente continuava recebendo. E a parte boa de ter a nossa sede alagada, se é que existe, mas a parte boa foi genuinamente me conectar com aqueles para os quais eu estou trabalhando. Então, nós estamos refazendo e reconstruindo uma vez por semana, por semana, instituições, escolas, locais que foram alagados. Então, a gente viveu isso, a gente viveu essa dor. E não é simples tu pegar um rodo e empurrar para fora toda a tua história. E cada um tem seu tempo para fazer isso, não é bem assim. Então, o lado bom da gente ter a nossa sede alagada é que nos aumentou essa empatia, nos deu propriedade para fazer isso com mais respeito às pessoas, né? Que a gente está fazendo, não é só chegar e limpar, vamos tirar tudo para fora. Quem não viveu isso não pode fazer dessa forma, né? E o que eu vejo, assim, a gente aproveitou a nossa expertise, porque a gente reconstrói espaços, porque a gente transforma espaços em apenas um dia. É claro que tem um planejamento antes, mas a gente faz essas transformações em um dia. A gente entendeu que a gente tinha que usar a nossa expertise para poder contribuir com outras instituições, né? Então, a gente faz de forma muito rápida, sustentável e eficaz essas transformações normais da do 99, que a gente faz há 8 anos, que acontecem em um dia. Então, a gente tem muita agilidade em planejamento e execução. Então, a gente recebe a verba, na mesma semana está feita a transformação naquele local, ele já está limpo, ele já está repintado e ele já está remobiliado. Então, nós lançamos uma campanha que chama A Gente Refaz, que é para refazer os ambientes perdidos com as enchentes, das mesmas instituições que a gente já transformava anteriormente, só que agora impactadas pela enchente. Então, a gente tem uma agilidade enorme em fazer isso, né? E aí eu já vinculo a questão da habilidade, né? Qual é a habilidade que a gente percebeu que a gente tem e que faltou muito nesse momento de comoção de voluntariado, que é gestão. E isso a gente sabe fazer também, porque cada ação que a gente faz em apenas um dia, a gente tem uma média de 80 a 100 voluntários trabalhando nessas reconstruções, porque ela tem que acontecer em um dia, então tem que ter bastante gente trabalhando. Então, a gente tem essa expertise de fazer a gestão dessas pessoas. E o que a gente viu que aconteceu aqui? Um volume gigantesco de pessoas querendo fazer o bem, de querer contribuir para ser voluntários, mas batendo cabeça, né? Porque era tudo novo para todo mundo, então aparece um monte de gente sem coordenar o horário, o que cada um vai fazer, e a gente percebe que faltou isso, né? Que nem tinha como, né? E a gente tem essa expertise porque a gente lida com 100 pessoas para uma entrega em um dia. Então, isso é uma coisa que faltou, assim, de vários, inclusive voluntários da do 99 que foram se voluntariar em abrigos, enfim, que se percebeu isso, né? Um excesso de pessoas e de uma energia boa, positiva, só que sem conseguir direcionar. E aí muitas pessoas que chegam, que nunca foram voluntários, nunca fizeram o bem, chegam lá, não sabem o que fazer, vão embora para casa e dizem, eu fui lá, tinha muita gente, não precisa, e a gente perdeu uma coisa valiosíssima, que é uma pessoa, um potencial voluntário para o futuro, né? Então, isso é uma coisa que nos chamou bastante atenção, e também a tomada rápida de decisão, porque a gestão também tem isso, tem que tomar decisões rápidas, a gente está vivendo urgência, não dá para a gente fazer uma reunião e decidir em uma semana, né? A gente precisa decidir agora o que a gente tem que fazer, a gente tem que limpar agora, porque quando a lama seca, ela é mais difícil de tirar, né? Então, tem várias coisas de tomada de decisão que tem que ser muito ágeis, né? Eu tenho situações em que tem instituições querendo me doar material de limpeza, que eu fiz a reunião há um mês atrás e ainda não conseguiu me mandar o material, isso daqui a pouco eu não preciso mais. Então, a gente também falta esse senso de urgência, né? De ver que agora a gente precisa disso. Lá em setembro eu não preciso mais de material de limpeza, né? Então, são coisas que a gente vai vivenciando, e eu acho que é isso, né? Ninguém nunca imaginou viver algo assim nessa proporção, só quem vive mesmo. E para eu concluir, conectando com o que a Mariana comentou, e é algo que eu fiquei muito surpresa, eu não sei se vocês conhecem o termo abobado da enchente.
e a gente usa muito esse termo aqui no Rio Grande do Sul, e eu não sabia de onde vinha esse termo, e eu aprendi que esse termo vem da enchente de 41, começaram a chamar as pessoas que vivenciaram isso de abobados da enchente, e abobado no sentido de tu estar perdido, de tu não conseguir voltar para o trabalho, de tu não conseguir te reorganizar, e olhando por esse viés dentro do que a gente viveu, eu me coloco totalmente nessa posição, porque por mais que eu seja ágil e consiga movimentar bastante coisa, né, para conseguir contribuir com várias instituições, eu ainda me sinto perdida. Né? Será que eu volto total para o trabalho? Será que se eu cobrar pessoas está ok? Né? Qual é a medida disso, né? Então, eu acho que também tem isso, a gente tem que cuidar do lado emocional para ver, né? Tem muita gente que me fala, puxa, eu estou constrangido de voltar ao trabalho, né? De cobrar as pessoas, de cobrar meu time, né? Então, é algo que eu acho que também a gente tem que considerar. Perfeito, Aline. Nossa, como é que eu vou dizer assim, a gente fica impactado, né, ouvindo vocês, assim, cada um de vocês com as suas histórias, né, com as suas, com tudo que passaram, né, diretamente, indiretamente, né, a gente fica transtornado, assim, né, fica abobado, como tu usaste a expressão, né, e para finalizar esse tema, né, eu estava assistindo outro dia uma live e uma psicóloga também estava comentando, né, das pessoas que estavam atuando diretamente as pessoas que estavam saindo, eles estavam trazendo dos barcos, tirando então das casas que estavam todas alagadas, né? E os voluntários viam as pessoas molhadas, né? E de certa forma elas queriam ajudar, olhando aquelas pessoas, vamos tirar essa roupa, vamos botar uma roupa mais sequinha, né? Mas aquela roupa era a única roupa que eles tinham. Então, a gente tem que ter tanta empatia para lidar com todos esses fatos, né? Que pareciam para mim é coisa de filme, né? Pareciam coisas de filme para lidar no dia a dia, né? Então, quanto é importante realmente a nós como líderes, né, sermos esse exemplo, né? E quem conhece a Eliane sabe, né, que a Eliane faz assim sempre umas modificações no meio do caminho, né? Eu estava olhando o nosso horário aqui para sobrar um tempinho para as pessoas também poderem fazer as perguntas. Eu vou fazer dentro do nosso pré-roteiro juntar aqui a pergunta 2 e a pergunta 3, tá? Junto que eu tinha proposto aqui para vocês, para a gente resolver, e daí sobra um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo aqui também poder fazer uma intervenção com vocês, tá? Então, pensando na questão do capitalismo consciente, né? A gente aqui tem essa visão muito forte, né, de trazer uma visão mais ética, colaborativa, né, mais humanizada, e para reconstrução de tudo que a gente precisa e vai precisar construir cidades, construir estabelecimentos, né, lidar de uma forma diferente, como a Mari falou ali sobre as relações. Como é que a gente coloca tudo isso numa visão mais sistêmica, né, e traz para esse novo momento que a gente está vivendo, né, que a gente vai precisar mudar muitas coisas aqui no Rio Grande do Sul, né? Então eu queria ouvir vocês, né? Eu queria ouvir a Dai primeiro com relação a isso, né? O que capitalismo consciente pode ajudar nessa reconstrução desse novo modelo que a gente vai precisar daqui para frente? Primeiro que quando fiquei pensando sobre isso, né? A gente uma vez conversou numa reunião e aí quando vocês começaram a falar os itens, né, do que é um negócio consciente, do capitalismo consciente, eu fiquei pensando, poxa, a gente já faz isso há um bom tempo, né? A gente se estruturou enquanto negócio para gerar impacto positivo. E aí, ouvindo a Aline, assim, nossa, e é um negócio que a gente trabalhou durante muitos anos. A Tamara às vezes fala, a Tamara também trabalha com a gente, né? A Tamara brinca assim, fala, nossa, a gente recebe para fazer isso, eu fiz isso voluntário há muito tempo. Aí eu vi a Aline falando e outras pessoas, porque acho que as pessoas precisam primeiramente desmistificar que negócio ele é só para gerar lucro, né? E um lucro de uma maneira que deprecie, que degrade, que seja exploradora, né? Então, eu acho que os negócios já deveriam, né? Mas, enfim, acho que a gente está ouvindo que negócios que já são assim. Mas é repensar realmente a sua essência, né? De um propósito, porque todo negócio tem propósito, inclusive os negócios que têm propósito de explorar as pessoas e o planeta, assim, né? Enfim, a biodiversidade, os recursos naturais.
Acho que o capitalismo consciente enquanto pensar no nosso negócio, reconstruir, acho que repaginar o negócio em relação ao impacto positivo, porque da maneira como os negócios vêm se desenhando há um bom tempo, a gente está vendo que deu errado, né? Então, sim, repensar a liderança, né, mais humanizada, mas uma liderança também que potencialize e inclua os trabalhadores e trabalhadoras, pensar a justiça, né, em relação ao trabalho, igualdade de gênero nos negócios, enfim, questão salarial, gerar impacto positivo na comunidade. Acho que não tem problema nenhum a gente ganhar dinheiro, né? Todos nós aqui, enquanto negócio, somos empresa, a gente precisa dele para viver. Mas de que maneira que a gente faz essa redistribuição, ou como é que a gente devolve isso para a comunidade? Eu sempre falo, eu sou uma pessoa que tive o privilégio de estudar, estudei sempre escola pública, mas depois, a partir de bolsas de estudos, eu consegui fazer uma pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim. Mas de que maneira que eu devolvo isso, sabe? Eu acho que as pessoas, elas estão numa batida de querer coisas, né? Enfim, e a gente está vendo que não é possível da maneira como a gente está caminhando, né, nessa jornada de ter um negócio. E, de fato, como tu constrói um negócio gerando impacto positivo, e é possível, né? E, além do impacto ambiental, eu falo sempre quando a gente trabalha em consultorias ASD, que, bom, a questão ambiental, ela é quase que uma obrigatoriedade em relação à legislação, porque a gente tem uma legislação ambiental, mesmo que ela não seja perfeita, enfim, mas ela é obrigatória. Mas, para além disso, por que eu vou pensar num negócio que vai gerar impacto positivo ambientalmente, ou vai devolver, ou vai compensar? Porque a gente precisa de um ambiente, a gente viu isso, não adianta a gente só explorar. Se a gente tiver enchente, se a gente tiver o calor, né, a queimada que está acontecendo no Pantanal, não tiver chuva, tiver uma seca, como a Joyce está em Manaus agora trabalhando, ela está trabalhando em Manaus, né, agora nesse mês de maio, de junho, estou em maio, e está tendo seca num período que não era para ter seca. Então, assim, como é que a gente vai ter um negócio, vai ter uma vida se a gente não tiver um ambiente equilibrado, né? Então, não faz sentido, né? Precisa essa conta fechar. Então, os negócios precisam repensar. E a gente está aqui para contribuir, né? Acho que o capitalismo consciente é um caminho de repensar o negócio, e não numa vertente muito militante, porque as pessoas sempre olham as questões assim de sustentabilidade ou capitalismo consciente. Então, é um bando de gente que não quer mais que se tenha ou se seja negócio. Numa perspectiva meio que ativista, e não é isso, na verdade, é repensar o negócio, olhando as metas, olhando o planejamento, olhando, sim, o lucro, mas, assim, de que maneira que se devolve isso, né? E que de maneira que pode ser impactado positivamente, né? Então, eu acho que é por essa via. A gente sempre trabalhou nessa perspectiva, né, Eliane? Eu tive o prazer de te conhecer numa entrevista, e foi quando a gente se alinhou. Acho que também é o início de uma jornada, assim, não é fácil para quem tem vontade de mudar, mas é uma jornada possível, não é impossível, né? E ela é urgente, né? Ela deveria ter começado ontem, mas não foi possível, que infelizmente aconteceu essa situação, para que a gente possa repensar e começar com qualquer mudança, mas começar, sabe? Exato. Que legal. Muito bom, Dai, muito bom. Léo, eu que te conheço também, né, e queria te ouvir dentro dessa perspectiva da pergunta da complexidade da integração que a gente precisa ter também, né? Nós, líderes, mas não é só os líderes, tem um monte de coautores que cocriam, né, esse processo. Então, eu queria que falasse também sobre isso. Legal. Eu acho que a Daiane e a Aline trouxeram duas coisas bem interessantes, né? Porque quando a gente fala de crise climática, eu tenho a impressão que as pessoas não entendem muito bem, assim, elas não conseguem fazer uma conexão direta, né? Não é do tipo, sei lá, aconteceu alguma coisa, eu entrei errado na rua, meu carro bateu Não tem uma relação direta entre o efeito e o que ela faz da vida dela. A gente vê esse desastre todo que aconteceu aqui, a gente vê uma praia diminuindo de tamanho, a gente vê, né, cidades incendiando aí pelo mundo, mas ninguém faz uma relação direta, né, de pensar que o meu comportamento no dia a dia pode estar, né, assim como o comportamento da organização também, né? Se a gente pensar só no lucro, como a Daiana falou, daqui a pouco eu estou importando material da China, porque economicamente é interessante para mim, mas desconhecendo que pode ter um monte de trabalho de subemprego lá, né, gerando. Então, assim,
a esfera, né, se a gente imaginar assim, esferas concêntricas, né, na nossa vida, que começam por nós mesmos, né, e depois vão embarcando a nossa família, os amigos, né, colegas de trabalho, eventualmente a sua comunidade. Existe um certo horizonte que a gente enxerga e se preocupa com essas pessoas que têm uma relação razoavelmente direta com isso. Mas quando começa a ficar muito distante, a gente para né? Não é o mesmo tipo de importância que a gente dá para algo que aconteceu lá em Israel na guerra agora, do que algo que está acontecendo aqui do nosso lado. E a mesma coisa vale para a biosfera também. Né? Quanto que eu vou ampliar o meu entendimento de que eu estou impactando, né, na vida do planeta. Então, por que eu estou fazendo esse introito aqui? Né? Porque eu acredito muito, Liane, sabe disso, até pelo fato da gente estar juntos, né, e aqui no Inner Development Goals também. Eu acredito muito que as nossas lideranças, as pessoas que estão em posição de tomar decisões que nos afetam como sociedade aqui no nosso país e no mundo todo, nas esferas política, na esfera privada também, né? Eu acredito muito que essas lideranças elas não estão em condições de maturidade, de consciência para tomar as decisões corretas. Né? E falta para elas esse desenvolvimento que a gente chama de desenvolvimento vertical. Né? Falta para elas, e aí eu acho que esse é um papel que a gente pode, né, pensando em capitalismo consciente, no âmbito, por exemplo, da liderança consciente, no âmbito de criar uma cultura consciente para a organização, falta a gente olhar para dentro da gente. Nós fizemos muito nos últimos 2 séculos olhando para fora. Né? A gente fez muita coisa, tudo que é externo. Né? A gente mexeu no mundo, a gente foi para o espaço, a gente fez uma opção de coisas, mas a gente não parou para olhar para dentro da gente. E esse olhar interno, né? Antes a Mari falava de, por exemplo, qualidade de presença que um líder tem que ter. Né? Mas nesse momento eu preciso me conhecer, por exemplo. Eu preciso ter autoconhecimento, saber separar aquilo que são sentimentos, emoções minhas do que está acontecendo, do fato, do que está acontecendo com a outra pessoa. Eu preciso ter condição de desacelerar a minha cabeça, né? E ter essa qualidade de presença, de atenção, né? De atenção plena, de ter atenção não só dos ouvidos, né? Mas atenção com o meu corpo inteiro, né? Prestando atenção no que a pessoa está dizendo. Então, a questão toda das relações também, que a Mari trouxe ali, né? Como é que eu me relaciono com as pessoas, né? Como é que a gente nutre essas relações? Como é que eu acolho as questões? Então, existe muito de um desenvolvimento interior que está muito fraco, né? Está muito fraco, a gente precisa ampliar isso. Para mim, isso está no cerne, né, do porquê que a gente não atinge, por exemplo, os objetivos de desenvolvimento sustentável. Porque isso que a Dayana estava falando, por exemplo, tem muita gente, o cara não consegue dar uma prioridade, né, para esse objetivo, que é um objetivo que vai impactar a biosfera, que vai impactar a sociedade de uma forma mais ampla, porque ele simplesmente não acha que aquilo é importante. Ele acha que tem um outro resultado mais importante. E não é uma questão de convencimento, de conhecimento, é uma questão de ampliar, né, a sua maturidade de consciência para que ele entenda que todos são importantes, né? Não só ele ou o clã dele. Então, assim, é uma contribuição só que eu dei, mas eu acho que eu queria deixar esse ponto porque eu, sinceramente, acho que é assim, a base de todo esse alicerce. Exatamente, que legal, Léa, é bem isso mesmo, né? Eu acho que tudo começa com a gente, né? É claro que eu vejo assim essa interdependência, né, de todos, empresas, líderes, sociedade civil, governos, todos nós temos que tentar enxergar uma lente parecida, pelo menos, né? E hoje eu percebo que ainda está muito cada um olhando com a sua lente, e
E o clima as cidades elas estão sendo impactadas às vezes por essa desconexão que a gente tem, essa falta de conhecimento, né, e também de integração, né, de colaboração. Aline, tu que trabalhas também com muita colaboração, com muitos voluntários aí, conta para nós um pouquinho sobre essa questão. Pois é, eu ia justamente aproveitar a oportunidade, até para contextualizar, assim, a gente é um negócio consciente, né? A do 99 existe há 8 anos. E o nosso negócio, nós somos um negócio de impacto social, o nosso negócio é transformar instituições sociais. Então, as empresas, para atuar com responsabilidade social, através da do 99, transformam, por exemplo, uma escola carente que fica ao lado da sua empresa, né? Então, uma forma daquela empresa atuar com responsabilidade social e atender e se relacionar bem com a comunidade em que está inserido, né? A gente entende que eu sou arquiteta, né? Não são só arquitetos no grupo, mas a gente entende que quando a gente qualifica esses espaços sociais que são tão importantes para a nossa sociedade, quando a gente qualifica esses espaços em termos de arquitetura, com uma boa ventilação, com uma boa iluminação, com um melhor aproveitamento dos espaços, a gente consegue capacitar esses locais para aumentar a qualidade de atendimento, para atender mais pessoas. Tem muita gente anônima dentro das comunidades fazendo trabalhos imprescindíveis em condições muito precárias. Então, o nosso negócio é melhorar esses locais com o apoio das empresas que atuam com responsabilidade social. E eu gosto de dar um exemplo, assim, que eu acho que tudo que se faz para o bem é maravilhoso, não é uma crítica, é só o que eu acho que a gente tem que subir de nível enquanto empresa, né? Como que a gente tem que pensar. Uma empresa que faz campanha do agasalho, por exemplo, é fantástico, mas eu costumo dizer que campanha do agasalho é coisa de pessoa física. Pessoa jurídica tem que fazer mais, tem que ir além, não basta só tu recolhe o agasalho que tu não faz esforço, que é necessário, mas que tu não faz esforço e tu não muda a qualidade de vida daquelas pessoas. E se tu pensa em responsabilidade social, tu pensa no teu entorno e tu melhora o teu entorno no momento em que tu contribui com aquela escola, né, que vai conseguir atender mais alunos da comunidade, o benefício é teu também. Então, enxergar isso. Esse é o nosso negócio. A gente faz essas transformações em apenas um dia com a participação de voluntários e colaboradores das empresas apoiadoras. Esse é o nosso negócio, né, normal, né, enquanto do 99. A gente reusa sobra da produção industrial, reusa. Quando tu faz uma reforma na tua casa, não quer mais os móveis, a gente recebe e a gente reusa. A gente ensina as pessoas da comunidade a fazer coisas, muitas vezes com aquilo que seria descartado. Então, dentro do nosso negócio tem diversidade, porque a gente transforma locais com todos os tipos de público, tem sustentabilidade, tem impacto, tem responsabilidade social. O que naturalmente dá para ver que é muito meu orgulho, sou muito apaixonada por isso. Mas eu tenho um gasto tremendo de saliva para mostrar o valor disso para as pessoas, né? Para que as pessoas compreendam que o meu negócio, que o que a gente faz é um negócio como qualquer outro. Ele não é diferente, ele é um negócio também, só que o benefício é para as pessoas das comunidades. Então, eu poderia vender, né, ar-condicionado, ou eu posso... O meu negócio é usar a minha expertise, tudo aquilo que eu estudei, nosso time sabe fazer, para melhorar essas condições e melhorar as condições das pessoas como um todo, né? Então, eu vejo que eu gasto muita saliva, eu tenho que contar muita história para algo que deveria ser natural, né? Que é isso que a gente fala da consciência das pessoas, enquanto empresa, que as empresas são feitas de pessoas, né? E como que a gente insere esse valor? Como isso eu não deveria ter que dar explicação sobre o que eu faço. Muita gente questiona, mas tu ganha por isso? Ué, é justo, não? Eu ganho muito pouco. Eu ainda sobrevivo com o meu escritório de arquitetura. Mas eu acho que essa pergunta nem deveria ser feita. Mas aí é um estágio muito à frente, né? Por que nós que estamos fazendo um negócio que é para o bem, que é sustentável, que é social, tem que ser um trabalho gratuito? Por quê? Por quê? Se eu estudei para isso? Se o meu time todo estudou e é capacitado para isso e dedica, né, os dias inteiros para trabalhar por isso, por que a gente não pode ser remunerado? Então, acho que isso é um grande desafio, é que as pessoas vejam valor nisso e que isso
agrega tanto quanto eu produzir um produto, e às vezes até mais do que eu produzir um produto que eu não sei nem como vai ser descartado, que eu não pensei no final desse ciclo, né? Então, se a gente for avaliar por isso, eu vejo assim, para conectar com o que a gente está falando aqui, né, e para a gente pensar que estratégias que a gente tem para inserir isso e que isso fique natural, né, na cabeça dos líderes, dos empresários, de que sim, é assim que a gente tem que atuar daqui para frente. É um desafio enorme, né, Aline? Mas a gente vai aos pouquinhos, né, conquistando aí mais e mais pessoas, né? Mas é um trabalho árduo, não tenha dúvida. Mari, vamos ouvir a tua percepção também sobre essas questões do capitalismo consciente, né? Como é que a gente cria soluções mais resilientes, mais sustentáveis nesse mundo de hoje? Então, eu estou aqui bastante reflexiva, né, com relação a tudo que eu estou ouvindo. E aí, obviamente, a experiência que eu trago é a partir da minha prática, né? Então, eu tenho uma visão que existe dor e existe sofrimento, infelizmente ou felizmente, porque eu acho que é a partir daí que a gente também tem uma oportunidade de crescer em todos os ambientes, né? A gente está falando de empresas e as empresas são um lugar de muita vida, mas também é um lugar de muito sofrimento. E a gente sabe, eu nessa jornada, 5 anos trabalhando com isso, ainda sei e espero continuar sempre certa de que é muito difícil a gente lidar de fato com o sofrimento existencial. Então, se a gente tem um espaço que permite que isso seja melhor direcionado, mais acolhido, eu acredito que a gente esteja fazendo o bem para as pessoas. E a cada pessoa que eu impacto com esse bem, eu acredito que esse bem ele vai sendo reverberado adiante, assim como com os fornecedores, com os clientes, com a família, até eventualmente com a comunidade, né? Tem alguns clientes, como as meninas trouxeram, que já extrapolaram as bordas das organizações e já levaram esse cuidado para outros espaços. Então, é muito sobre o quanto que eu consigo, na minha intervenção e no meu trabalho, melhorar o capital emocional e social dessa empresa através da oportunidade de fazer o bem, porque a gente sabe que a dor ela vai sempre existir e a gente, infelizmente, não tem como fugir dela. Mas é um constante processo de autoexploração e de incentivo à exploração para que a gente possa entrar em contato com essas feridas e para que a gente possa, em algum momento, pensar em falar sobre acomodação, ressignificar, conviver com essas experiências. Então, o meu trabalho vai muito nessa linha da psicoeducação e do letramento emocional para todos os públicos, mas não é de posse dessa compreensão teórica que as coisas estão resolvidas naturalmente, né? Não é. Quando eu trago o meu conteúdo, por exemplo, a respeito do sofrimento humano, das nossas dores, da saúde mental, da onde que ela vem, para onde que ela vai, quais são os fatores de risco, quais são os fatores de proteção, eu estou trazendo naturalmente um conhecimento que é um conhecimento que não diminui a dor, mas ele explica a dor. Então, quando eu entendo o que eu tenho e o que eu estou sentindo, naturalmente já é um caminho possível de corregulação emocional para que eu possa me autorresponsabilizar e poder espalhar esse conteúdo para outras pessoas que estão ao meu redor. Então, acredito que essa é a forma como o meu trabalho impacta as organizações, impacta as pessoas individualmente, assim como o Leonardo trouxe. O meu trabalho, eu não acredito e eu não posso em nenhum momento ser negligente e dizer que ele impacta a cultura, mas eu acho que eu impacto as pessoas e que essas pessoas são impactadas através das relações e que as relações impactam o coletivo, impactam a cultura e, quem sabe, em algum momento impactam a sociedade. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nessa relação entre o líder e o liderado, que é basicamente, né, assim, é onde eu mais atuo, eu acredito que nós, enquanto liderados, a gente não espera
líderes emocionalmente perfeitos, mas a gente espera líderes emocionalmente honestos. Então, sim, está doendo para mim, e talvez hoje não seja o melhor momento de eu te acolher, talvez eu não seja hoje a pessoa mais capaz para te dar alguma resposta, até porque talvez eu não tenha nem todas as respostas, mas essa é a forma como eu enxergo a possibilidade de poder ampliar para além das minhas, por exemplo, das minhas mentorias, que eu faço 1 a 1, mas a saúde mental a gente não trata em bloco, mas as minhas intervenções acabam sendo, na maioria delas, no coletivo, né? Então, essa é a forma como eu vejo o meu trabalho impactando e absolutamente alinhado com os pilares, do capitalismo consciente. Muito bem, Mari, muito bem. Temos aí uns minutinhos, então, para as perguntas, né? Eu gostaria muito de ouvi-los também aqui, ouvi-los perguntando aos speakers algo que mais tocou vocês, né? Enfim. Alguém tem uma pergunta? Ninguém tem pergunta? Como assim? Denise, vamos lá. Boa noite, pessoal. Falo aqui de Belo Horizonte e escutar vocês falando realmente toca muito o coração da gente e essa vontade de querer ajudar, né, de alguma forma. Fiquei pensando aqui como que as crises revelam toda a nossa fragilidade enquanto seres humanos, nossas vulnerabilidades, e a gente dá de cara com a nossa finitude. E isso toca todo mundo, principalmente no primeiro momento. E aí eu queria escutar de vocês se vocês percebem uma maior abertura das empresas para essa conversa sobre uma forma mais humanizada e mais consciente de fazer negócios. Vocês percebem isso das empresas locais, se já é um momento para conversar mais sobre isso, né? Ou se tem que esperar também a poeira baixar mais um pouco, né? Para levar essa conversa de uma forma bem estruturada e com a vivência pessoal de cada um, né? Aí no local. Então, ou se vocês já percebem as empresas locais voltando para o mesmo modus operandi, né? Será que o momento agora está mais, as empresas estão mais abertas para ter esse tipo de conversa? Ou já está todo mundo começando a voltar para suas realidades e para a forma como vinham conduzindo? Alguém gostaria de responder? Eu posso responder do que eu tenho conversado com as pessoas. Muita gente foi impactada, né? Muitas empresas foram impactadas. E se não exatamente a empresa, muitos colaboradores das empresas. E eu, pelo menos a quem eu tenho tido acesso, eu vejo as empresas dando um suporte muito importante para esses colaboradores, né? Isso é o que eu consigo enxergar, assim, que foram tomadas ações e eu tive a oportunidade de ouvir exemplos incríveis. E vou citar um que eu achei muito bacana, de uma pessoa que perdeu tudo e que ela começou a querer a se voluntariar para ajudar outras pessoas também que perderam suas casas, então ela queria ir limpar uma casa atrás da outra, e a empresa reconhecendo esse papel dela e esse talvez luto dela e essa forma dela ir querer só limpar e fazer trabalho voluntário, permitiu que ela continuasse fazendo isso por mais um tempo. E liberasse ela, vamos dizer, do trabalho e ela assumiu essa frente de voluntariado. Então, eu achei super bacana, eu não sei detalhes de como isso aconteceu, mas o que eu sei, assim, é tu reconhecer individualmente alguém dentro da tua equipe que está vivendo esse momento e tu dá oportunidade para fazer aquilo mais, né? E ter o seu tempo de retornar. Então, eu tenho oportunidade de ouvir vários exemplos como esse, das empresas reconhecendo isso e contribuindo para reconstruir casas, para limpar. Eu não sei te responder quanto a esse retorno, de como elas estão sendo cobradas para retorno, mas eu tenho vários exemplos de situações em que sim, que as empresas estão
pelo menos nesse momento, dando um suporte legal. Se isso vai inspirar essas empresas a atuarem mais assim daqui para frente, eu não sei, mas eu espero que seja um grande aprendizado e que se consiga evoluir nesse sentido. Bacana. Eu estava lendo aqui no chat, o Fábio fez enfim, colocou um post dizendo que as empresas estão focadas em iniciativas socioambientais, né? Mas e sobre as externalidades negativas do negócio, né? Então, eu concordo muito contigo, Fábio. Eu acho que a gente vê coisas acontecendo, assim como a Aline comentou agora. Acho que não dá para botar todo mundo no mesmo, né? Tem empresas e empresas. Eu particularmente acho que as grandes corporações, né, porque os pequenos negócios foram afetados e está muito complicada a coisa, né? Conheço várias pequenas empresas aqui que simplesmente faliram e as pessoas não sabem nem que rumo que vão tomar da vida. E o cara perdeu tudo, né? Uma pequena marcenaria, uma pequena ferragem, ele perdeu todo o estoque dele, perdeu as máquinas, perdeu o prédio. Enfim, os funcionários foram embora porque precisam trabalhar em outro lugar. Agora, as grandes corporações, embora a gente tenha visto aí, né, uma série de movimentos assim, aparentemente bem generosos até, né? Vamos abrir um fundo, não sei quantos milhões para isso, não sei quantos. Mas eu, particularmente, conhecendo a realidade, né, dessas corporações, eu acho que é uma contribuição ainda muito aquém do que poderia ser feito. E muito aquém de todo, vamos dizer assim, o ganho, né, que essas corporações tiveram ao longo das últimas décadas aí, justamente a custas dessas externalidades negativas que o Fábio né, comentou aí. Quer dizer, esses tempos tem um grande amigo que fez um artigo bastante ousado aí, mas com o qual eu concordo muito, que é o Marcelo Cardoso, e ele disse assim, olha, nenhum grande bilionário no mundo chegou a essa posição senão às custas, né, dessas externalidades negativas não precificadas no negócio dele. Então, eu acho que existe um saldo aí muito importante, né, de se pensar, e a gente precisa... por isso que é uma questão de não só atender. Às vezes a gente vê o pessoal trabalhando no ESG e tal. Tudo isso é muito louvável, eu não estou criticando, né? A gente precisa fazer. E é mais do que necessariamente, tem que ir além. A gente precisa de mais, e muito mais. Né? A gente está vendo aqui um problema no Rio Grande do Sul de bilhões de reais. Dezenas de bilhões de reais. Não é uma coisa que vai se resolver com 1,5 milhão daqui, 30 milhões dali, né? Então, eu acho que a gente pode chegar mais longe. Muito bem. Christian. Bem, eu queria falar só para complementar minha experiência. Eu sou chileno de origem. Agora estou em Chile, de fato. Eu morei quase 3 anos em Brasil. E eu sou gestor de riscos. E o que acontece? Muitas das coisas que está acontecendo hoje em Rio Grande do Sul é um processo que uno tem que entender que há vários pilares que são muito importantes. Mariana quizás vai entender um pouquinho mais, porque ela está falando justamente disso, que é a parte emocional do desastre. Muitas das pessoas, como o exemplo que estava falando a Aline, está fazendo isso porque está tentando esconder seu luto e esconder suas emoções que foram provocadas por esse desastre. Hay que tener muito cuidado com essas pessoas. Essas pessoas estão escondendo algo e alguém tem que procurar a elas e entender seu processo, porque elas podem explodir em qualquer momento. Também falou, Mariana, um pouquinho sobre síndrome de burnout. Muitos dos voluntários hoje estão em processo de ser diagnosticados por síndrome de burnout. Há que ter muito cuidado também com isso. Eu sou terapeuta também.
Aquí voy a explicar un poquillo, solo un poquillo, entendiendo un poco ese proceso, lo que aconteció acá en Chile el 2010. Yo estaba aquí, aconteció el 5º terremoto más grande del planeta. Eu estava aqui em Chile, eu tive que passar todo esse processo, ajudar a muitas organizações, muitas corporações empresariais a levantar depois desse grande desastre. Há que entender que este é um processo não só de bilhões de dólares, como falava Leonardo, sino também um processo de tempo. Uno tem que madurar este processo. E como muitas pessoas não têm experiência em passar por uma situação como a que está acontecendo em Rio Grande do Sul. Eu estava lá quando passou isso, tive que evacuar Porto Alegre, que estava aí morando em Porto Alegre, dentro do 4º distrito, e tive que sair embora a Novo Hamburgo, onde estava morando meu filho, para escapar e fugir dali, porque não tinha como seguir morando ali. Então, quando acontecem esses eventos, há muitos ciclos que uno tem que passar. E igual quando passa o processo de luto. Se o luto uno não faz bem o processo, alguma coisa emocional vai quedar atrás e não vai quedar bem saneada e vai explodir em algum momento. E por isso é muito importante entender todos os processos e que hayan pessoas especializadas nesse tipo de questões para que levantem essa informação, porque é um aprendizagem enorme para o Brasil. Eu falei, quando começou todo este processo, por ser gestor de risco e ser líder e mentor climático, eu comecei a entregar dados a muitas organizações. Cuidado com isso, cuidado com levantar as comportas 12 horas antes, não quando se levantaram em Porto Alegre. Eu propus 12 horas antes de levantar as comportas, não às 8 da manhã do dia que começaram a fechar as comportas, porque não estava dando conta, estava muito atrasado o processo. Então, o que aconteceu? Uma das coisas que eu sempre falei, que tem que ter muito cuidado, que todos estes processos e todo esse laboratório enorme que está acontecendo, aproveitem de sistematizar todo o processo, porque vai ser um ensinamento muito importante para outros que vêm. Olha, há que ter muito em conta. Esse não é uma exceção daqui para frente. Pode ser uma continuidade de processo, não só em Rio Grande do Sul, sino em outros estados, que vai acontecer coisas muito parecidas, e toda a experiência e todo o aprendizado que está generando o Rio Grande do Sul tem que ser espalhado a outros estados para que eles sejam muito mais gestionadores de boa forma em esses processos e não leguem a situação que passou no Rio Grande do Sul. Que justamente como falou Leonardo e como também falou Dayana, haviam pessoas, gestores públicos, que não sabiam o que fazer, não entendiam o que estava acontecendo e não sabiam o que fazer. Eram como crianças dando voltas, sem ter nenhuma clareza sobre que coisa tinham que fazer. E muitos deles contradizendo-se. Um falava uma coisa e o outro falava uma coisa contrária. Então, esses são aprendizados. Eu, como gestor, já há 33 anos trabalhando nisso, há que aproveitar essa experiência, porque é um laboratório e sem esquecer toda a situação emocional e sensitiva, é um laboratório hermoso para aprender, para fazer e não fazer coisas que aconteceram no Rio Grande do Sul. É verdade. Que legal ter a tua fala, Christian. Obrigada aí por contribuir. Tamara, a gente tem 2 minutos para terminar o evento. Queres fazer a tua pergunta? Perguntar, de repente, acho que para a Dayana, talvez, como é que a gente acelera, né, esse processo que a gente precisa de mudanças nos negócios conscientes, uma vez que a gente está vivendo não um cenário de mudanças climáticas, mas de emergência climática. A gente já está no primeiro cenário proposto aí pelo IPCC da ONU, de fora ali, né, do limite que é saudável para estarmos aí na Terra, e podemos piorar, podemos ter um segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, acho que, claro, não tem uma resposta simples para isso, né, mas eu acho que a gente precisa dessa aceleração se não for pela consciência, né, também pelo constrangimento. Acho que é uma possibilidade. É uma possibilidade, Tamara, vou tentar responder rapidinho. Mas, primeiro que a gente sempre brinca com o ponto zero das empresas é querer, né?
Então, não tem como a gente... Eu estava ouvindo a Aline pensando, é bem isso, né? Parece que a gente tem que implorar para dizer à pessoa que é importante que ela gere impacto positivo na comunidade, que ela tem responsabilidade, porque uma comunidade rica, bem formada, enfim, que tem a possibilidade de trabalho, de bem-estar, de qualidade de vida, ela vai fazer com que teu negócio também gere prosperidade, né? Isso é uma cadeia produtiva, enfim, é um ciclo virtuoso, né? Então, acho que não tem resposta para isso, é pela sensibilização. Infelizmente, a gente está no processo que está sendo meio traumático, né? Não é nem sensibilização, é quase um chute, né? Enfim, mas eu acho que também pelo constrangimento. E eu percebo, assim, que acho que a gente tem que... A gente fala muito para as empresas divulgarem quando elas fazem as coisas, porque de alguma maneira, como tu falou, isso constrange outras que não fazem. E eu acho que tem um movimento já de clientes, enfim, de associados, né, em algumas cooperativas, que já estão olhando negócios, né? Acho que tem até relatórios que dizem que as pessoas estão olhando para isso, para consumir, para trabalhar, enfim. Então, eu acho que a gente tem que cada vez mais potencializar e furar bolha, né? A gente tem muita dificuldade. A impressão que eu tenho é que nos eventos que eu vou, eu falo sempre às pessoas, que nos lugares que eu vou. Então, uma das frentes que a gente fez, inclusive no Ecolab, foi tentar furar bolha, então chamar pessoas que não tinham nada a ver com sustentabilidade, que trabalhavam com comunicação em bairros, então, né? Por exemplo, a gente tem uma comunicadora que trabalha para o bairro Feitoria, então ela fala com mulheres, assim. Então, a gente tentou trazer ela para tentar furar essa bolha e falar com os negócios. E eu acho que mostrar para todo o negócio, para as pessoas, que é possível fazer qualquer ação, mas com um desejo que elas comecem fazendo alguma coisa. Então, também desmistificar essa coisa que para ter investimento de impacto positivo é muito dinheiro, enfim, essas coisas assim, né? Então, acho que a gente vai construindo assim, pela sensibilização, e acho que tentar furar bolha é um desafio bem grande nesse momento, assim. A gente está tentando, né? Com certeza. Gente, amada, poderíamos ficar falando muitas horas aqui, mas infelizmente a gente vai finalizar aqui, já agradecer a Dayana, o Leonardo, a Aline e também quem faltou aqui? A Mari, querida, por ter deixado as suas mensagens, né, e todos que também contribuíram aqui, o Christian e as perguntas que vieram pelo chat, né, as pessoas que estão aqui, e realmente esse é um evento que a gente está startando, tá, gente? Assim, se formos olhar, hoje a gente está falando muito sobre pessoas, mas virão outros eventos onde a gente vai precisar aprofundar um pouco mais sobre essa questão da sustentabilidade, sobre esse letramento, e ainda mais um terceiro evento, talvez, falando sobre a questão dessas cidades mais inteligentes, dessas cidades que vão ter mais resiliência, né? Então, é uma visão sistêmica que a gente inicia aqui nessa construção, identificando as interdependências, né? O quanto é importante a gente preservar, né, pessoas, planetas, relações, engajar esses múltiplos stakeholders que a gente viu aqui muitos de vocês falando, né, buscando trazer para dentro das nossas organizações muita responsabilidade social, sustentabilidade, inovação, tecnologia, mas sempre pensando nessa construção do nosso novo Estado, assim, né, com políticas públicas que deem realmente nos ajude a colocar isso na prática, senão a gente também não vai conseguir, né? Não é só o empresariado, as lideranças que vão movimentar essa transformação mais assertiva, né? São todos nós juntos, participação comunitária e também transparência em tudo que a gente faz, né? Eu acho que tratar as pessoas de forma ética, tratar as pessoas com transparência, né? E os nossos negócios de formas dentro dessa forma também é o início aí da gente fazer uma mudança no nosso campo, né, no nosso meio, mas também no planeta, né? Então, agradeço a todos pela presença e nos vemos em breve, se Deus quiser. Vamos fazer uma foto final. Então, tá. Só estou tentando colocar a galeria toda aqui.